Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui ama Jesus? Não precisa ter vergonha não, pode, né? Não mandar você vir na frente, levar, não, é só, você ama Jesus. Amém. Agora, a segunda pergunta, até onde, né, você iria por Jesus? Né? Até onde você iria por Jesus? E antes da gente ler um trecho da palavra de Deus, eu queria contar para vocês uma pequena história que eu vi na televisão. E quando eu vi aquela história, eu olhei aquilo e eu pensei justamente naquilo que Deus tem chamado a gente para fazer, que é dar a vida por Ele, para alcançar outras vidas. Há um tempo atrás, eu estava vendo um dia de domingo, eu levantei de manhã, tomei meu café, e aí eu sentei para ver um repórter, e aí estava passando, naqueles canais fechados, um programa da National Geographic. E estava passando um casal, agora eu não lembro dos detalhes, tá? Porque já tem algum tempo isso, um casal. Esse casal um dia vai fazer um safari na África, e chega lá na África, ele começa a ver leão, começa a ver elefante, girafa, começa a ver um monte de animais, e né, tem sempre alguém que vai dando explicações para eles, né, daqueles animais e tudo. E chegou a informação daquele casal que os leões estavam desaparecendo, porque os caçadores e outras coisas estavam acontecendo. E aquele casal começou a se envolver com a causa de leão, irmãos. E eles começaram a pesquisar, depois começaram a voltar outras vezes da onde eles moravam até lá, e começaram a abrir mão de algumas coisas da vida deles pessoais para poder ir lá, começaram a saber o que eles tinham que fazer para se envolver na causa dos leões, porque eles começaram a ver que o leão estava acabando, e o coração deles começou a arder por isso, e eles começaram a se envolver, e aí daqui a pouco eles começaram a largar o emprego. Ela largou o emprego, porque não tinha como ficar, né? E trabalhando, largou o emprego. Só que como é que eles iam sobreviver? E aí começaram a mobilizar pessoas para poder ajudar eles, para ele poder ajudar os leões. E isso foi tomando uma proporção. E a gente sabe que leão, né, ele é um animal que, ele praticamente a hora do caminhar dele, do alimentar dele é à noite, né? E aquele casal começou a fotografar e depois começou a filmar os leões, para acompanhar eles, começaram a se dedicar a estudar sobre leões, comportamento dos leões, o que eles comem, aonde que eles dormem, que tipo de comida que eles preferem. E eles começaram a estudar toda a história de leões. E aí isso foi mudando a vida deles, não só mudando no sentido deles irem, né, depois de morar lá na África, mas eles começaram agora a dormir mais de dia, mais acordado à noite. Por quê? Porque era a hora onde eles mais viam os leões acordados. Então eles ficavam à noite, andando lá na savana, com a câmera, filmando os leões. E aí para isso eles tinham que ter um carro adequado. Então eles adaptaram o carro deles para um carro mais seguro, e aonde podia, né, acoplar aquelas máquinas que ficavam filmando. Eles precisavam de uma câmera muito top, vamos dizer assim, né, para poder filmar longe, buscar longe, enxergar no escuro, e vão correr atrás de parceiros, patrocinadores, e vamos lá. E isso foi mudando a vida deles. Foi mudando a vida deles. Aí agora eles fizeram uma casa lá na África, passavam praticamente o tempo todo deles entre os leões. Em vez de dormir à noite e ficar de dia acordado, agora eles inverteram para poder ficar cuidando dos leões. E aí depois ela escreveu um livro, a senhora escreveu um livro também para divulgar, para levantar recursos para leões. Depois eles começaram a eles começaram a fazer como os missionários fazem, né? Eles saíam do campo, missionário dos leões, vocês vão saber onde eu estou chegando, e divulgavam nas empresas, nos lugares, a situação dos leões, e começaram a levantar recursos. E aí desses recursos, eles compraram um pequeno avião para poder ajudar os leões. E para finalizar, irmão, nessa parte, a vida deles totalmente foram transformadas para cuidar de leões. Bacana, né? Legal. Eu achei interessantíssimo aquilo. Mas eu fiquei olhando para eles e eu pensei, caramba,
Eles mudaram a vida deles para cuidar de leões. E eu pensei assim, mas é isso que o Senhor Jesus tem chamado a gente para fazer por vidas. E aí eu via que eles mudarem, né? Vamos dizer assim, adaptarem o carro deles para poder visitar o leão, para poder o leão não pegar eles. Mudaram, né, a parte de sono deles. Mudaram tudo. A alimentação deles. Ficavam mais sós, né? Porque ficar perto de leão, né, ele e a esposa, tipo assim, ele abriu mão da família. Foram abrindo mão de tudo, irmãos. E aí eu fiquei olhando para aquilo e eu fiquei pensando assim, muito legal, eu acho até interessante a causa deles. Mas quando eu olhei para essa situação e eu olhei para a minha vida, e eu olhei para, vamos dizer assim, para Cristo, e olhando para o chamado de Cristo, eu pensei, é isso que nós deveríamos fazer. É isso que está faltando na vida de muita gente. Imagina se esse camarada, né, esse casal, eu fiquei pensando, se em vez de cuidar de leões, eles fossem cristãos e estivessem ali no campo, num campo missionário, a serviço de Jesus. Imagina. Imagina o que eles poderiam fazer. Eu gosto muito de ver essas programação de sobrevivência na selva, e aí às vezes eu vejo vendo pessoas, né, que conhece tudo de mata, que conhece, né, vive na selva se deixar meses. E eu penso assim, imagina essas pessoas como missionário buscando tribos indígenas isoladas na selva. E aí quando eu fiquei vendo esse programa, vendo tudo isso, me veio ao coração uma palavra na Bíblia. Eu queria compartilhar com você, não vou demorar muito. Está lá em Lucas capítulo 14, uma passagem que eu acho que todo mundo aqui conhece bem. Mas eu queria adaptar essa passagem, né, junto com a realidade daquilo que eu vi na televisão, e você vê como que realmente ela faz sentido na nossa vida. Lá em Lucas 14, na parábola da grande ceia, vamos ler a partir do versículo 17 até o 21 somente. Lucas 14, 17 a 21. Diz assim, ó, a hora da ceia enviou os seus servos para avisar aos convidados, vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, e disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. O outro disse, versículo 19, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenha por escusado. Versículo 20, o outro disse, casei e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. 22, para a gente encerrar aqui. Depois disse o seu servo ao Senhor, está feito, como o Senhor mandaste, mas ainda há lugar. O que esse texto veio ao meu coração, irmãos? Eu vejo que a relação aqui, vou tentar fazer uma comparação aqui com aquele casal. As coisas, as bênçãos de Deus. Poxa, a primeira coisa aqui, ó, ele diz assim, ó, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Acho que para essa realidade deles aqui, 5 juntas de bois era uma bênção na vida deles. Certo? 5 juntas de boi, ele poderia fazer muita coisa. Naquela época, então, que as pessoas plantavam, usavam animais para plantar, para arar a terra. Então, era uma grande ajuda para eles. Só que essa ajuda, essa bênção que era uma coisa muito boa para eles, acabou se tornando um impedimento para que ele respondesse ao convite do Senhor, para estar com ele, para ceiar com ele. A segunda, ele diz, casei e por isso não posso ir. Casamento é uma bênção de Deus na nossa vida. Mas o que eu tenho visto, irmãos, por aí, de pessoas que quando casa, começa a inverter, a mudar. Porque eu tenho visto muitas estratégias, irmãos, do inimigo nesse meio. Eu conheço pessoas que me visitaram no campo missionário, lá em Minas Gerais. Assim, pessoas que você olhava para ela e falava, pô, essa pessoa é uma bênção. E essa pessoa
era casada com uma pessoa que também era de uma igreja, só que essa pessoa da igreja não era tão envolvida com a igreja, era crente, mas, né, vamos botar assim, né? E o casamento dessa pessoa terminou, não deu certo. Ela ficou triste. Muitas vezes ela conversou comigo lá em Minas, que estava, assim, muito triste pela situação, ficou com a filhinha pequena. E isso fez ela depois conhecer uma pessoa que não era cristã também, professava a mesma fé. E ela casou com essa pessoa. E está super feliz. Mas, irmãos, nunca mais ela voltou no campo missionário. Nunca mais ela mandou uma mensagem perguntando: e aí, pastor, como é que está o trabalho? Vamos orar, isso? Nunca mais. Muito feliz que ela está. Mas perdeu a visão, a direção que Deus estava dando para a vida dela. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente está no caminho certo, está orando, está buscando a Deus, está buscando a direção, e de repente você toma uma decisão errada. Ou recebe uma bênção e não entende aquela bênção como algo de Deus para que o trabalho dele possa continuar cada vez mais na sua vida. E aquilo se torna um impedimento para que você possa caminhar. Eu tenho várias experiências dessas, poderia contar várias. Uma outra irmã, só para terminar essa parte, falando de casamento também, eu até conversei com a Aura e o Rogério sobre isso. A gente ajudando, a gente conheceu ela assim, com uma vida totalmente destruída. Uma vez o marido que ela tinha quase matou ela, deu um soco no olho, ficou desse tamanho, roxo, tentou esfaquear ela. E ela não aguentou, largou esse marido. E a igreja acolheu, ajudou, apoiou, ela se converteu. Nós começamos a trabalhar com ela, abençoar e levar, preparar ela. Eu falei: poxa, essa menina vai longe. E a gente fazendo de tudo para que essa menina pudesse chegar longe. Só que tinha uma carência nela. Ela sempre foi doida para casar. E ela nunca casou, né? Porque até esse primeiro que ela tinha, ela era amigado. E aí, depois de 5 anos praticamente, com a gente caminhando firme, eu faço uma viagem lá para o Amazonas. Quando eu volto, eu descubro que ela estava conhecendo um rapaz pela internet. E aí começou a namorar esse rapaz. Poucos dias depois, ela já foi morar com o rapaz. E hoje, está na igreja, ela é cristã. Mas aquele brilho, aquela direção, aquilo que Deus tinha para a vida dela, parece que se perdeu. Ela não soube esperar. É diferente de um irmão no Rio, que ele se converteu num trabalho que eu fiz lá. Ele conheceu a Jesus nesse trabalho, através desse trabalho. E logo depois que ele se converteu, ele descobriu que a esposa dele estava traindo ele. E a esposa saiu de casa para poder viver com esse outro homem. E ele ainda ficou 4 anos orando, esperando ela voltar para casa. E eu ia lá e falava: irmão, e aí, pastor, eu estou orando, porque já perdoei ela. E eu pensava: caramba, o cara tem mais fé do que eu. Depois de 4 anos, irmãos, ele conheceu uma irmã na igreja, uma irmã já, assim, da idade parecida com a dele. Ele ficou com os filhos do primeiro casamento, que a mulher foi embora, largou tudo para trás. E ele conheceu essa irmã na igreja. A irmã, uma benção, nunca tinha se casado, olha só, professora, se conheceram, ele se apaixonou por ela por ele, se casaram. Hoje ela cuida dos filhos dele que a outra esposa deixou. E ela é um apoio para ele na igreja. Ele canta na igreja, ela canta na igreja. E a vida deles está cada vez mais caminhando na direção daquilo que Deus tem para a vida deles. Então, o terceiro aqui diz assim, ó, versículo, vamos primeiro, 17. O 18, melhor. Eu pulei, eu passei primeiro para o segundo, mas vamos no primeiro. Disse-lhe assim, ó, não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, e disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Então, primeiro foi o campo, depois foi a junta de boi, e depois foi o casamento. Mas, no total aqui, irmãos, eu queria apenas dizer para vocês que a gente tem que ter muito cuidado. Porque vamos dizer assim, o nosso inimigo, aquele que não quer que você seja uma bênção na mão de Deus, ele usa de todos os artifícios para tentar impedir que a gente
realmente entenda aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aquilo que muitas vezes Deus dá para a gente, que é para ser bênção na nossa vida, acaba não sendo. Eu tenho visto muito isso, irmãos. Quantas coisas que Deus tem dado para nós. Mas você já parou para pensar o porquê que Ele às vezes dá essas coisas para a gente? Porque quando a gente pensa em missões, muitas vezes a gente pensa de forma aonde a gente dá uma oferta, não é verdade? E eu tenho amigos lá em Minas Gerais que não são cristãos. Mas que quando eu vou viajar, eu assim, sou meio mobilizador mesmo. Por onde eu vou, eu falo de Jesus, eu falo de trabalho indígena. E eu conheço várias pessoas que são amigos meus, mas que não são cristãos, e que por saber, por conhecer os trabalhos que a gente faz, quando eu vou viajar, ele fala: pastor, eu vou te dar uma oferta para te ajudar lá, pra você comprar uns doces para as crianças lá na tribo. Aí eu te pergunto, eles estão ajudando. Isso faz deles um missionário? Então, o que Deus quer de nós, irmãos? A pergunta que eu fiz para vocês aqui, né, no início: quem aqui ama Jesus? Todo mundo levantou a mão, graças a Deus por isso. Agora eu perguntei a segunda pergunta: até onde você iria por Jesus? E qual a maneira da gente medir essa nossa vida com Jesus? Medir esse nosso amor por Jesus? É ver o que a gente tem feito com a nossa vida e com aquilo que Ele tem dado para nós. Se nós temos usado realmente para a glória dEle. Porque como a gente eu já sabia disso, mas aqui na Além, agora eu estava fazendo um curso a semana na Além, eu já sabia, mas aqui às vezes eles usam alguns termos diferentes, e isso ajuda, enriquece a gente. E eles estavam falando de uma igreja missionária e de uma igreja missional. Uma igreja missionária é aquela que faz missões. Uma igreja missional é aquela que vive missões todos os dias na sua vida. E ela sabe que ela está na missão de Deus. Ou seja, não importa onde você estiver, você tem consciência de que eu estou na missão de Deus. E por isso, aonde eu estou, eu tenho uma missão. E isso muda, por quê? Porque quando a gente sai da porta da igreja para fora, o culto não termina. A obra não termina, você continua na missão de Deus. E aí, para onde você for, você tem essa incumbência de falar de Deus, de demonstrar o Senhor para outras pessoas. Eu moro lá em Rio Pomba, irmãos, e fica mais ou menos quase 80 quilômetros de Juiz de Fora. E eu estava falando isso, até uma experiência que eu estava contando para os irmãos ali na Além. Tem uns 3 anos atrás, alguns pastores de Juiz de Fora, eles fizeram um trabalho que eu não sou contra, mas eu queria que vocês entendessem o que eu vou dizer. Eles fizeram um trabalho de passeata com Jesus, que isso, né, começou, em muitos lugares fazem isso. Passeata com Jesus. E aí mobilizaram várias igrejas de Juiz de Fora, fecharam lugares lá, para poder tirar um dia, para poder andar lá. Legal, chamaram artistas, né, assim, cantores famosos, pregadores famosos, muito legal. Mas quando terminou a passeata para Jesus, o pessoal que limpa a rua tiveram um trabalho imenso, irmãos. E o que ficou de lixo no meio da rua. Aí eu estava fazendo essa reflexão um tempo atrás com os irmãos na igreja. Eu falei assim: será que aonde que Jesus estaria durante e após um evento desse? Aí me veio o coração o seguinte: Jesus ficaria depois que eles fossem embora para poder ajudar os gari a catar o lixo que largaram para trás. E aí eu pensei sobre isso, e um dia eu estava falando para os irmãos: nada contra a passeata para Jesus, mas eu acho que andar para Jesus a gente tem que andar todo dia. Quando eu saio de casa e vou trabalhar, eu vou para Jesus. Se você vai para a escola, você vai para a escola para Jesus. Se você vai onde você for, academia, onde você for, irmãos, comprar pão, você vai no açougue, você vai para e por Jesus. E é interessante que quando nós mudamos essa concepção de que nós estamos na missão de Deus para fazer a vontade de Deus, quando essa concepção nossa muda, Deus começa a colocar pessoas no nosso caminho e a gente começa a ter experiências que a gente nem imaginava. Começa a encontrar com pessoas e de repente pessoas que você fala de Jesus para ela.
ou pessoas se aproximam de você e começam a abrir a vida dela, o coração dela para você. E aí você vê oportunidades que Deus vai dando para você, para que você fale do amor do Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é muito importante a gente saber. Quando eu vi aquele vídeo daquele casal gastando tudo que ele tinha, dinheiro, saúde, tempo, cuidando de leões, eu falei, Jesus, que vergonha, nós, a igreja do Senhor, muitas vezes tem dificuldade de fazer isso, sendo que está numa missão totalmente muito maior do que isso, irmãos. Muito maior. E aí eu vejo quando o Senhor te abençoa com um emprego melhor, com um salário melhor, com um carro melhor. Aí eu ficava pensando, caramba, se você desse um carro melhor para aquele casal, eles iam adaptar ele para poder andar no meio dos leões. E muitas vezes a gente tem dificuldade de botar o nosso carro à disposição das coisas de Deus. Às vezes Deus dá para a gente 2, 3, 4 casas, né? E a gente pensa às vezes em alugar. Não estou dizendo que está errado não. Porque lá no Rio de Janeiro, eu conheci uma senhora, ela é até promotora de justiça. 4 sítios imensos, a mulher solteira, não é casada, não tem filho, e comprando, e da igreja. Aí um dia me chamaram para pregar, para poder agradecer a Deus pelo 5º sítio que ela compra, um sítio lindo, imenso. Eu falei, Jesus, não vai dar certo. E aí, irmão, você precisava ver, um monte de gente sentado, o culto foi na sala dela, irmãos, você vê o tamanho da sala, um monte de gente, a sala imensa, e eu sentadinho lá, e todo mundo vinha na frente, né, para dar oportunidade. Irmão, que Deus te abençoe, que você compre mais sítio. Eu falei, não vai dar certo. Que Deus te abençoe, que esse sítio seja uma bênção e tal. Eu falei, não vai dar certo. Quando eu peguei a palavra, irmão, realmente só preguei aquela vez lá, nunca mais me chamaram para nada. Eu falei, irmão, o mesmo Deus que dá um avião, Ele dá uma bicicleta. É o mesmo Deus, certo? O irmão que veio a pé para a igreja de ônibus não é diferente do irmão que chegou de carro zero, certo? Diferença nenhuma. Deus não ama mais um do que o outro. Mas a graça de Deus, Deus sabe o que faz. Às vezes Deus dá um pouquinho a mais para alguns. Mas não é porque Ele ama mais um do que outros. Aí eu falei, tem uns que Deus dá avião, tem outros que Deus dá bicicleta. O problema não é o avião ou a bicicleta, o problema é o que eu tenho feito com esse avião, o que eu tenho feito com essa bicicleta. Para quê que a gente quer 5 sítios? Qual o propósito? Será por que Deus deu 5 sítios para aquela irmã? Será que é para ela, né, fazer culto e dizer para todo mundo, né, que eu sou mais abençoado do que os outros que não têm onde morar? Será, irmãos? Toda vez na Bíblia que eu vejo Deus abençoando alguém, é para que ele seja bênção na vida de outro. Esse era o propósito de Deus com Abraão. Jesus nos ensinou isso. Se você estudar a vida de Jesus, você vê por que Jesus veio justamente, irmãos, morar numa cidade pobre, numa família pobre, não tinha, né, onde ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, era sustentado por mulher, olha só, hein? Eram as mulheres que ajudavam, sustentavam ele. Mas era o homem mais rico da face da terra. Será por quê que ele fez isso, que ele veio assim? Para ensinar para nós que a nossa maior riqueza não é essas coisas, é o Pai. É o Pai, irmãos. E essas coisas todas que Ele nos dá é uma bênção, porque a primeira pessoa que é abençoada quando Deus nos abençoa somos nós mesmos. Mas essa bênção tem uma finalidade, de fazer você ser bênção na vida de outras pessoas. E aí quando uma pessoa olha e vê você com um carro novinho, com uma casa linda, e você abrindo as portas para as coisas de Deus, a pessoa fala assim, só Deus mesmo na vida dessa pessoa, eu não faria isso. E a pessoa começa a ver Deus na sua vida, irmãos. Quando eu saí do Rio de Janeiro, muita gente falou assim, pastor, por que você não fica no Rio, tanta igreja grande aqui sem pastor, o senhor vai para o campo de história, para o lugar que dá enchente, pastor. A minha esposa, você está doida, ir atrás do teu marido. Fomos para lá, irmãos. Mas quando eu vou para o Rio hoje, eu vejo aquelas mesmas pessoas nos mesmos lugares, sentadas, muitas com a vida destruída. O Rio de Janeiro hoje, eu estava conversando com o irmão, né, Valdo, está um inferno em certos lugares,
Lugares que quando eu chegava lá, eu parava o carro na porta da casa da irmã. Hoje eu não posso parar porque os bandidos colocaram barreira na rua, não pode entrar, irmão. E os irmãos estão lá. Irmãos que tinha casa que valia 200, 300 mil. Agora, se você pedir 50, ninguém compra. Por quê? Porque os bandidos tomaram conta do lugar. Quem vai querer morar no meio do lugar cheio de bandido? E aí é assim. E aí eu vejo Deus fazendo um mover. Porque o Rio de Janeiro, se você não sabe, a cidade, o município de São Gonçalo, que é onde eu vim, é o lugar onde tem mais igrejas por metro quadrado no mundo. Mas eu digo para você, que no Rio de Janeiro, para mim é um dos piores lugares no Brasil para se morar. E o que está acontecendo ali? Deus deu muito. Deus tem abençoado demais. Mas as pessoas têm usado a bênção de forma errada, se corrompido. E aí Deus está permitindo que coisas aconteçam, para que eles comecem a valorizar mais Deus do que a própria bênção, irmãos. Imagina, tu tem uma casa de 300 mil, e daqui a pouco você bota 50 e você não consegue vender. E outra coisa, se você sair de casa de férias e ficar um mês fora, quando você volta, perdeu a casa, que os bandidos entram. E aí quando você chega, está lá, morador novo. E não paga aluguel não, tá, irmão? Triste isso. Triste isso. Mas o que é mais triste? A gente perder uma casa ou Deus vê uma vida se perdendo, indo para o inferno, porque a gente muitas vezes não estamos entendendo a vontade de Deus. O que você gostaria de encontrar quando chegasse no céu? Eu sei que você vai falar Jesus, mas depois de Jesus, quem você gostaria de encontrar lá? Hã? Quem que você gostaria de encontrar no céu? O teu carro novo, tua casa nova, o seu dinheiro no banco? Ou você gostaria de encontrar essa pessoa que está do seu lado, que você ama? Não é verdade? Se Deus falasse para você hoje, abre mão de tudo por mim, eu vou salvar sua família, o que você faria? E muitas vezes a gente mesmo não é um bom testemunho para a nossa família. A gente ora por eles, a gente chama eles para vir na igreja, mas no dia a dia a gente não vive aquilo que Deus tem colocado para nós, irmãos. Então esse exemplo desse casal que eu dei é apenas para dar um exemplo daquilo que a Bíblia ensina para nós. Deus convida aquelas pessoas e elas começam a dar desculpas por coisas que Deus abençoa elas, mas que aquelas bênçãos acabaram não se tornando bênção na vida deles e afastou eles de Deus. E aí Deus termina dizendo assim o texto, versículo 22, 21 e 22. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Irmãos, se você não fizer a vontade de Deus, quem vai perder vai ser você. Deus vai continuar e vai fazer através da vida de outros. E eu digo para você que não tem coisa melhor no mundo do que você ter essa certeza, esse privilégio de estar envolvido na missão de Deus. Uma coisa é você ouvir uma pessoa falar, outra coisa é você saber que você participou daquilo. Não tem preço, irmãos. Eu estou há 10 anos morando no campo missionário. Eu nunca tirei férias. Não é porque eu não quero. Eu nunca quis. E aí, às vezes, quando eu vou na cidade, os pastores falam assim, está de férias? Eu falei, não. Vim recolher doação, vim pregar numa igreja. E eu tenho encontrado tanto pastor em depressão. Na nossa associação lá, tem um que está em depressão, tem um que tentou suicídio 2 vezes já, pastor. Pastoreando uma igreja. Não estou dizendo que ser pastor é fácil. Eu estou dizendo, irmãos, que a impressão que me dá é que muitas vezes a gente não está seguindo Cristo como deve ser seguido e descansando nele conforme temos que descansar. Então esse texto é muito importante para nós.
Por isso que eu perguntei para você, você ama Jesus? Até onde você iria por Ele? Até onde, irmãos? Você iria para um campo missionário desse, que o Shang mostrou ali, com aqueles índios, né, que olhando assim, nem parece ser pessoas humanas, né? De tão desfigurada por causa da vida, da cultura, você iria para lá? Você abriria a mão, pegaria o seu carro e adaptaria ele para poder ir na aldeia visitar e carregar índio? Você pegaria o que você tem, além daquilo que Deus te deu, que você não precisa, e colocaria a serviço de Deus? Então, né, a gente levantar a mão e falar, eu amo Jesus, é fácil. Mas que isso apareça na nossa vida a cada dia, irmãos. E eu agradeço a Deus, né, eu nem imaginava de estar aqui com os irmãos hoje. Eu planejei essa viagem, mas eu planejei essa viagem para o curso da Além, o ano passado. E aí eu conheci o irmão Walter lá em Rio Pomba, Juiz de Fora. E aí eu falei para ele que eu ia vir fazer o curso. Ele, não, quando você for, me avisa. E aí agora, umas 2 semanas atrás, ele, rapaz, estou sabendo que tu está vindo para cá, vem cá. Eu falei, não, vou passar aí. E eu nem imaginava que ele ia me convidar para vir aqui conhecer os irmãos, conhecer o pastor. E aí quando ele falou, poxa, prega na nossa igreja, eu já comecei a colocar no coração e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe com meus irmãos? E ontem, durante a última aula, né, que eu tive lá, tivemos várias aulas essa semana, a semana toda de aula. Ontem, durante a última aula, à noite, Deus ministrou no meu coração esse texto, para poder compartilhar com vocês. Então, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, irmãos. Mas que vocês entendam que essas bênçãos é para Ele, é para a glória dEle, é para que o nome dEle seja glorificado, é para que vidas se rendam e conheçam a Ele como Salvador, e não para a gente viver como essas pessoas que foram abençoados e com isso ficaram tão ocupados que não tinham mais tempo para as coisas de Deus. Uma vez eu estava lá em Minas, e aí, no início, né, logo assim que eu cheguei lá, e aí as pessoas falavam assim, o padre passa pela gente na rua, finge até que não vê. E o pessoal lá na roça, né, anda muito a pé, né? E eu vinha de carro, parava, pegava todo mundo pelo caminho. E aí as pessoas ficavam comentando essas coisas. Aí eu falava, pequenos atos, mas que, né, Deus usa para mostrar para as pessoas o amor dele pelas pessoas. Então, irmãos, hoje eu queria mais apresentar para vocês o nosso projeto, trazer uma reflexão para vocês, pequena, mas a minha esperança é que a vida de vocês, a cada dia, seja mais vivida para a glória de Deus. Não importa se a igreja é grande, se é pequena, Deus nunca precisou de muita gente. Não é que Ele não, tipo assim, a gente não se agrade, né, de muita gente, mas Deus nunca precisou de muita gente. Uma pessoa na mão de Deus pode fazer grandes coisas, irmãos. Grandes coisas. E às vezes a gente fica esperando, né, que as coisas melhorem, aumente, que a igreja fique cheia. Comece a fazer aonde você está, do jeito que você está, com o pouco que você tem. E Deus vai começar a acrescentar. Porque essa missão é de Deus, não é nossa. E Ele vai acrescentando a cada dia aquilo que a gente precisa para cumprir a vontade dEle. Amém, irmãos?